Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Digo amém. Não evite conversar, circular pela igreja, dá uma segurada aí, que Deus vai falar conosco. Vamos lá, Eclesiastes 9, a partir do versículo de número 1, é onde nós vamos ler nessa noite. Preste bastante atenção, que já na leitura Deus vai falar com você. Diz assim o texto, Eclesiastes 9, verso 1. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. 2, preste atenção agora. Tudo sucede igualmente a todos. Vou repetir. Tudo sucede, o que diz aí? Igualmente a todos. O mesmo. Sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que tem o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Verso 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, que melhor é um cão vivo do que um leão morto? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Agora o verso 8, preste bastante atenção. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Agora é o último, verso 10. Tudo que te vier a mão para fazer, fazes conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, esta é a hora de sermos ministrados pela tua palavra. Revela, Senhor, no mais íntimo do nosso coração o teu querer, Senhor, e a tua vontade. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glórias a Deus. O que nós acabamos de ler, o que nós acabamos de ler, é um texto que quem escreveu não foi uma pessoa comum. Comum me refiro a uma pessoa que não sabia o que falava. A Bíblia vai falar que quando Deus deu sabedoria para Salomão, filho do rei Davi, Deus disse para ele que nenhum homem antes dele teve tanta sabedoria como ele, e que depois dele ninguém teria tanta sabedoria
como ele. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Mais sábio. 3 livros são atribuídos a Salomão, ou pelo menos parte desses livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E o interessante é que alguns estudos vão trazer o seguinte apontamento: que esses 3 livros foram escritos por Salomão, mas em 3 momentos distintos da vida de Salomão. Então, alguns biblistas, alguns especialistas da área de Bíblia, eles vão dizer que dos 3 livros, o primeiro que foi escrito, que é atribuído a Salomão, é o livro de Cantares de Salomão, que vai dizer que Cantares foi escrito quando Salomão era jovem. O jovem, ele tem as suas características, ele tem a sua sabedoria. É claro que tem, o jovem tem sabedoria. Ele tem a sua carga familiar. O jovem, sobretudo o jovem nos dias de hoje, ele carrega várias marcas, várias cicatrizes, experiências. Então você pode sentar com um jovem, por exemplo, e tirar lições com um jovem. O jovem ensina. Eu aprendo com os meus filhos. Então, os estudos vão apontar que Salomão escreveu Cantares justamente nessa fase mais nova, quando ele ainda era jovem. Certamente quando ele começa a reinar. O segundo livro de Salomão é o livro de Provérbios. Nem todos os 31 provérbios são atribuídos a Salomão, mas a maioria deles são. E os estudos vão dizer que Salomão escreve provérbios na sua fase adulta, quando ele já era adulto, quando ele já tinha uma outra bagagem de vida, já tinha tido decepções, já tinha passado por frustrações. Então ele escreve provérbios, ele já era mais sábio, certamente, do que quando ele escreveu Cantares. E o terceiro livro, que é exatamente Eclesiastes, ou o pregador, né? A palavra Eclesiastes, eclésia, ou coeret, que significa o pregador, aquele que fala para uma assembleia. Ele escreve este livro no fim da vida, quando ele já tinha cabelos brancos, ou não tinha cabelos, já era muito maduro, já tinha saído da presença de Deus e já tinha voltado para a presença de Deus. Eu não sei se você já saiu da presença de Deus ou conhece alguém que saiu. Como é difícil voltar, queridos. Quem concorda, diga amém. Amém? Quando a pessoa esfria, para voltar é difícil. E ele volta. E quando ele volta com uma outra visão de mundo. Ele volta com uma outra perspectiva, ele volta com uma outra maturidade. Então, se nós formos colocar em classificação Cantares, Provérbios e Eclesiastes, o pico da sabedoria, o ponto mais alto da sabedoria dele, o auge da sabedoria dele, foi quando ele escreveu Eclesiastes. E ele escreve muitas coisas nesse texto, nesse livro, que é o livro mais filosófico de toda a Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, o mais filosófico, o que mais leva a gente a pensar é Eclesiastes, sem dúvida nenhuma. Ele escreve aqui no capítulo 9 algumas verdades muito duras de serem ditas. E a primeira verdade que ele disse aqui nesse texto, que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, ele falou no versículo 2, e ele declara o seguinte: tudo que acontece com o ímpio acontece com o justo. Posso ouvir um amém, queridos? Parece verdade, muito verdade, parece muito simples de entender,
ensinados que pelo fato de nós servirmos a Deus, nós estamos numa outra categoria de pessoa. Nós fomos ensinados e doutrinados que pelo fato de nós servirmos a Deus, nós teremos alguns privilégios, nós seremos poupados de algumas desgraças, de algumas situações, de algumas tragédias de vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu espero que não, mas se a rua onde você mora porventura alagar, a tua casa provavelmente também vai alagar. Nós passamos por um período mais denso de pandemia, e muitos ímpios morreram, e muitos justos também morreram na pandemia. Muitos servos de Deus morreram na pandemia. Nós olhamos, por exemplo, um país como a Venezuela, onde a população sofre, pessoas passam fome, por exemplo. Venezuela, que é um dos países mais ricos do mundo, era para ser um dos países mais prósperos do mundo, já foi. E hoje tem pessoas passando fome. Lá tem justos e tem ímpios passando fome. Às vezes nós pensamos que pelo fato de nós servirmos a Deus, seremos poupados. E Salomão falou: durante a minha vida eu vi tanta coisa, e uma coisa eu aprendi: tudo que acontece com o crente, com o justo, com o servo de Deus, também acontece com o ímpio. Nós passamos pelas mesmas situações. Quem entendeu, diga amém. Passamos pelas mesmas coisas. A única certeza que nós temos, ele colocou aqui, a única certeza, a única convicção que nós temos é que um dia nós também passaremos pela morte. Agora, tudo que acontece com o ímpio também acontece conosco. E alguém pode olhar para esse texto e falar: então peraí, pastor, que vantagem tem? Que vantagem tem então de eu servir a Deus? Se o mesmo que acontece com o ímpio acontece com o justo. Leia o livro de Jó, e você vai ver que Jó era um homem justo, era um homem íntegro, e passou pelo que ele passou. Espero que ninguém passe metade do que ele passou, mas pode acontecer conosco. De igual forma acontece também com o ímpio. E alguém vai dizer: mas qual vantagem então tem de servir a Deus? E Salomão deixou nesse capítulo de número 9 uma informação que eu julgo ser importantíssima para todos nós. Eu quero ler um versículo aqui, um versículo apenas, e destacar esse versículo. É o versículo de número 8. Ele deu o seguinte conselho: tudo pode acontecer com o ímpio e com o justo da mesma forma, mas o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, versículo 8: que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, glória a Deus, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aleluia. Diga comigo: em todo tempo. Vamos falar mais forte, mais bonitão? Vamos lá? Diz assim: em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Que as suas vestes sejam alvas, que não falte o óleo sobre a sua cabeça. E essas duas informações, elas não foram julgadas. Existe um aditivo nelas. E o aditivo que ele colocou no primeiro ensino aqui: em todo tempo. Em todo tempo. A tua veste precisa permanecer branca, alva, em todo o tempo da tua vida. Para nós entendermos o que ele quis dizer, nós temos que voltar páginas e chegar no capítulo 3 de Eclesiastes. Porque ninguém na Bíblia explicou melhor sobre tempo do que Salomão. E o que ele falou sobre tempo? Capítulo 3 de Eclesiastes: que existe um tempo determinado para todas as coisas. E alguém perguntou para ele: é mesmo? Mas
tempo? Ele vai explicar. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tem tempo de você viver guerras, mas tem tempo de você viver em paz. Tem tempo de você abraçar, tem gente aqui para abraçar, mas tem tempo que você tem que ficar se afastando de abraçar. Tem tempo de você plantar, semear, plantar, mas vai chegar o tempo de você colher aquilo que você plantou. E quando ele fala sobre essa noção de tempo, ele vai dizer aqui no capítulo 9, e eu aprendi, que em todo o tempo que nós passarmos, as nossas vestes precisam permanecer alvas e brancas, limpas. Glória a Deus. Biblicamente, vestes limpas, vestes brancas, significa santidade. Glória a Deus. No tempo de guerra, eu preciso me permanecer íntegro na presença de Deus. No tempo de afronta, eu preciso permanecer íntegro na presença de Deus. No tempo de fome, eu preciso permanecer íntegro na presença de Deus. Ou seja, nada pode justificar a ausência das minhas vestes limpas. Eu preciso permanecer com as vestes limpas, independente do tempo que eu estou passando, se é um tempo bom ou se é um tempo difícil, se é um tempo de prosperidade ou se é um tempo de fome. As minhas vestes, o meu relacionamento com Deus, ele precisa permanecer o mesmo. O conselho de Deus para mim e para você nessa noite é: permaneça íntegro na presença de Deus, não desça o nível. Se está na luta, glorifica a Deus. Se está difícil, adora o Senhor, permaneça na presença dEle, independente do tempo em que você estiver passando. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Em todo o tempo. O que significa todo o tempo? Domingo? Não. Em todo o tempo é todo dia. Em todo o tempo significa direto. Eu preciso permanecer fiel a Deus. Existem pessoas que falam o seguinte: já que Deus não me abençoou, vou fazer do meu jeito. Já que Deus não me deu, vou pegar qualquer coisa. Já que Deus não fez essa promessa, eu vou dar um jeito. Eu lembro sempre de Abraão, que o filho estava demorando para nascer, para a mulher engravidar. Ele falou: Sara, vamos dar um jeito nesse negócio aí. E ela aceitou. Vamos dar um jeito. Vamos fazer. Eu vou ter um filho com a serva, com a escrava. É como se fosse nosso.